Existe um momento na vida em que você para de pedir validação e começa a receber instruções que mais ninguém está ouvindo. Não é voz alta, não é espetáculo, é um ajuste interno tão preciso que chega a incomodar. No meio de uma geração barulhenta, alguém é separado, não por perfeição, mas por coerência sustentada quando ninguém estava olhando. E esse alguém percebe algo que o resto ainda não percebeu. O ambiente continua funcionando, mas já não é mais seguro permanecer nele do mesmo jeito. Existe uma leitura silenciosa acontecendo, e ela não pede opinião, ela pede movimento. Quando a travessia começa, não é sobre levar tudo, é sobre saber o que preservar, com critério quase cirúrgico. Existe ordem, existe seleção, existe limite. Nem tudo que existe na sua vida merece continuar existindo no próximo cenário. E aqui começa a parte que a maioria evita: decidir o que fica de fora. Tem coisa que parece boa, mas não sustenta. Tem coisa que funciona, mas só funciona nesse contexto que está prestes a acabar. Quem tenta salvar tudo, perde tudo. Quem escolhe com precisão, garante continuidade. O resto vira peso. O aviso nunca vem com alarde, ele vem com um prazo. Um prazo curto o suficiente para exigir ação e longo o suficiente para você se enganar, achando que ainda tem tempo. A maioria das pessoas trata esse intervalo como conforto, mas não é conforto. É contagem regressiva, disfarçada de normalidade. Tudo continua funcionando. O dia segue igual, as pessoas seguem iguais, mas por dentro, o cenário já mudou. Existe um tipo de decisão que você toma sem ter todas as respostas. Não porque é cego, mas porque já viu o suficiente para não ignorar. Enquanto muitos analisam, alguém executa. Enquanto muitos discutem possibilidades, alguém já está construindo a única estrutura que vai resistir. E essa construção não é bonita, não é rápida, não é validada, mas é necessária. E quem entende isso não perde tempo explicando. Existe um limite invisível entre quem caminha com você e quem apenas ocupa espaço ao redor. Durante muito tempo, essa diferença não aparece. Mas quando a travessia começa, ela se impõe. Alguns entram, outros ficam. E não é sobre julgamento, é sobre compatibilidade com o que está por vir. Nem todo vínculo é estrutural, nem toda proximidade é real. E quando o cenário muda, isso fica impossível de esconder. Existe um ponto em que a decisão deixa de ser sua. A porta fecha. E ela não fecha com aviso final, não fecha com segunda chance, não fecha com consulta. Ela fecha porque o tempo de decidir já passou. Depois disso, não é mais sobre escolher, é sobre sustentar o que foi escolhido ou lidar com o fato de não ter escolhido nada. E esse é o ponto onde muita gente tenta reagir, mas já está do lado de fora. Quando começa, parece exagero, depois vira inevitável. O que estava contido se rompe, o que estava oculto se revela, o que parecia estável perde forma. E aqui está o erro comum: achar que o caos é bagunçado. Não é. Ele é consequência organizada de tudo que foi ignorado antes. Cada rachadura já existia, cada excesso já estava lá, cada incoerência já estava operando. Agora só ficou visível. Não é sobre punição, é sobre estrutura. O que não foi preparado não resiste. O que não foi ajustado cede. O que foi negligenciado cobra. E o mais duro, a maioria percebe tarde demais. Não porque faltou aviso, mas porque faltou coragem para agir quando ainda era possível. Existe uma diferença brutal entre saber e sustentar o que se sabe. Enquanto tudo afunda, algo permanece. Não porque é mais forte, mas porque foi separado antes, protegido antes, organizado antes, sustentado antes.
Existe uma inteligência silenciosa em quem sobrevive. Não é reação, é preparação. E isso não se constrói no caos, se constrói antes dele. No fim, não sobra muito. Sobra o essencial, sobra o que era verdadeiro, sobra o que foi escolhido com consciência. E sobra uma pergunta que atravessa qualquer época. Quando tudo ao redor perde forma, o que em você continua de pé? O que em você continua respirando? Porque algumas travessias não são sobre escapar, são sobre revelar o que realmente é você. Algumas estruturas não são feitas para durar, algumas versões suas também não. Ignorar isso tem custo. Ver isso muda tudo. Se algo em você reconheceu esse movimento, a travessia já começou. Loesh e Oráculo.